Fala galera, beleza? Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar a maneira mais simples de se fazer o nivelamento da sua área de trabalho da sua CNC, principalmente quando é CNC caseira, que pode ter um desnivelamento maior e tal. Então, em vez de você ficar medindo qual área está mais alta, qual área está mais baixa, aqui, ali, existe uma maneira super simples de se fazer isso, que é através de um desbaste. Uma vez que você determine esse desbaste, a movimentação sendo só em X e em Y, você vai conseguir um padrão em Z. Então, a partir desta remoção que você vai fazer, a máquina já vai tirar o excesso de material em áreas que estejam mais altas, por exemplo. Então, nesse caso, só é importante, por exemplo, você ter uma ideia de qual área estaria, por exemplo, mais baixa, porque você tem que partir da mais baixa, não adianta você partir da mais alta. Ou se você não fizer ideia alguma de qual lugar está mais alto, qual lugar está mais baixo, você vai ter que trabalhar com uma capacidade de remoção maior. No meu caso, como eu sei que é uma diferença pequena, eu vou trabalhar simplesmente com uma remoção de 1,5 mm, que já seria o suficiente. Então, no caso de não se ter noção de onde esteja mais alto ou mais baixo, assim, talvez haja necessidade de trabalhar com até 5 mm, principalmente quando são áreas grandes. Quando é área pequena é fácil de determinar aonde estaria mais baixo. Mas o procedimento é o seguinte. Então eu vou partir do ponto mais baixo. No programa, o que eu fiz lá no Articam? Eu desenhei um quadrado referente... Quadrado não, na verdade um retângulo referente à minha área de trabalho, que no caso é 350 por 250. E determinei para fazer um desbaste nessa área toda. Certo? Removendo 1,5 mm de espessura, que no meu caso aqui seria o suficiente, já que ela já está, eu já fiz esse procedimento, eu estou refazendo para conseguir novamente o nivelamento. Então ela vai remover 1,5. Então supondo, por exemplo, aqui está mais ou menos no nível e lá está mais alto. Então ela vai sair daqui removendo 1,5, o Z não altera em nada. Só que como lá está mais alto, ela vai remover lá, por exemplo, se tivesse 1 mm, ela vai remover 2,5 mm de material. Uma vez que ela fizer a remoção de toda essa camada aí de 1,5, com base, mantendo sempre o Z estável, ela vai estabelecer um padrão. A partir daí que você já tiver feito esse desbaste da sua área, todo o material que você colocar sobre essa superfície, ele vai ter um nivelamento em relação ao Z. Essa maneira ainda é mais eficiente do que o nivelamento feito pelo programa, que ele vai, estabelecendo esse ponto de nivelamento através de distâncias de ponto. Então, por exemplo, se você determinar cada 3 centímetros, ele vai pegar uma coordenada aqui, 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 e por assim vai. Aqui não, aqui vai ser um nivelamento 100%. No meu caso aqui, eu vou trabalhar com uma fresa de 12 milímetros. Para que seja um pouquinho mais rápido o processo. Mas você trabalha com a que você tiver aí. O importante é que, por ser em CNC caseira, ela pode ter um joguinho. Então evite de, por exemplo, na hora de fazer a programação, você colocar para ele trabalhar com 100% da distância da fresa. O ideal é que trabalhe com 50% da capacidade. Para quê? Para que no movimento de ir, ela remova, e no movimento de vir, ela dê um repasse sobre. Então, com 50%, ela vai ir, vai remover, e vai voltar repassando, e vai repetir esse processo. Porque, às vezes, dá uma pequena diferença no movimento de ida e o movimento de volta. Se você, por exemplo, fosse em uma linha e voltasse totalmente em outra. Então, trabalhe com 50%. Então, no meu caso, como a fresa tem 12 milímetros, ela vai fazer uma remoção entre linhas, uma remoção lateral, de 6 milímetros. No caso de quem tivesse uma fresa de 6 milímetros, seria 3. Então aí vai de cada um estabelece. Quando for uma área muito grande,
seria interessante que se trabalhasse com uma fresa maior ainda. Mas eu digo isso até porque é um processo demorado. Eu acredito que no meu aqui vai demorar uns 13 minutos, mas isso é um processo necessário, certo? Então isso vai acabar evitando, por exemplo, de que depois você vai recortar material aqui, material fica preso, você precisa ficar fazendo acabamento de novo, ou sempre ficar trabalhando com uma, digamos assim, estabelecendo uma passagem através do material muito grande. Então, uma vez que esteja niveladinho ali, você arranca só, você pode colocar coisa de 0,2 de milímetro, 1/10 de milímetro, que ela vai recortar certinho. Agora, quando está desnivelado, às vezes você precisa ficar colocando uma proporção muito grande para passar sobre a tábua de sacrifício. E com isso sempre tem a necessidade de você ficar trocando com uma frequência maior. A ideia disso daqui é evitar essa necessidade de ficar trocando e trocando. Agora eu vou iniciar o processo aqui. Lembrando o seguinte, eu vou trabalhar com uma fresa bem larga e essa fresa também ela não tem uma capacidade de furação. Então, neste caso, só vai ser complicado essa primeira entrada dela no material. Depois ela vai que vai. Mas mesmo assim, na hora de estabelece aquele, quando for fresa larga, estabelece aquele movimento de entrada no material em Z. Movimento em rampa. Que ele vai ir, vai abaixar, vai voltar, vai ir, vai abaixar até chegar na profundidade que precisa e depois vai fazer o recorte. Porque neste caso dessa fresa que não tem capacidade de furação, isso seria necessário para evitar de fazer um esforço muito grande sobre o material. Eu vou iniciar o processo aqui, eu vou deixá-la concluir todo, vou gravar e depois na edição do vídeo eu acelero e mostro o resultado para vocês. Então, no meu caso, recapitulando, ela vai remover toda essa superfície que é referente à minha área de trabalho, ela vai remover 1,5 mm para se tentar conseguir um padrão. Então eu acredito que no meu caso vai ser o suficiente. Preciso dar uma reguladinha ali. Então aqui zera bem. No caso, o software que eu estou utilizando é o Mac 3. Estaria bem zerar e iniciar o processo. Então a partir de agora vai fazer um pouquinho de barulho aqui também. E vamos lá.
Então tá aí, galera. A máquina acabou de realizar o processo de padronização, digamos assim, ou nivelamento. Pode ver aqui, ó, ainda assim ele deu uma raspadinha, mas por exemplo aqui seria o ponto mais baixo da minha máquina. Você pode ver que passou aqui, digamos, lambendo só, mas ainda assim tá beleza. Não vai influenciar em nada, não. Mas só para você ter uma ideia, então enquanto aqui estava removendo cerca de 1,5 mm, aqui removeu quase nada, ou seja, era porque ali era mais baixo, mas ainda conseguiu remover. Por isso aquela questão que eu mencionei, importante que se leve em consideração a área mais baixa. Então, como é uma área muito pequenininha, mas por exemplo, eu trabalhei com 1,5, se eu tivesse trabalhado com 2, removeria completamente, mas aqui são pedacinho, e ainda assim ele tocou, passou lambendo aqui, pode ver que removeu um pouquinho dessa camada. Mas enfim, o que se obtém com isso daqui? Então agora qualquer material chato que eu colocar aqui, ó, sobre essa superfície da minha área de trabalho, ela está perfeitamente nivelada com relação à fresa, partindo deste ponto aqui, ó. Então, qualquer ponto deste daqui que eu adicionar o material, ele já está nivelado. Determinei que eu quero que ele faça o recorte do material com 6 mm, ele vai remover 6 aqui e vai remover 6 aqui. Ao ponto que, como estava antes, por exemplo, aqui provavelmente estava um pouquinho mais elevado e lá um pouco mais baixo. Então aqui removia certinho, lá ainda ficava uma camada segurando o material muito grande. E resolve esse problema. Então essa é a maneira mais, digamos assim, mais simples de se fazer esse processo. Agora se ainda quiser passar uma lixinha, dá para se perceber levemente as linhas aonde a fresa fez o movimento de ida e volta. Lembrando também, novamente, sempre 50%, indo e voltando digamos, dando o passe e o repasse. Para dar o passe e o repasse é simplesmente você estabelecer 50%. Ele vai ir, vai voltar na outra linha, mas ainda assim ele vai estar repassando. E não só trabalhar tipo indo numa linha e voltando em outra. Pode dar uma pequena diferença nesse caso. Aqui apareceu esse buraco porque por baixo dessa madeira ela estava furada. Então acabou aparecendo. Mas isso não é irrelevante. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?